Portanto, vamos então falar sobre a carteação e a estima. Primeiro, o que é cartear? Cartear será determinar uma posição futura da embarcação. Eu diria que é prever uma posição futura da embarcação, em que, partindo de um ponto conhecido, normalmente um ponto marcado, nós entramos em linha de conta com o quê? Com a proa verdadeira e a velocidade da superfície. Ou seja, nós entramos em linha de conta precisamente com o quê? Com os elementos que nós temos na nossa própria embarcação, que nos é dado pela nossa própria embarcação. Ou seja, a direção para onde aponta a proa, a direção para onde ele vai, ou pelo menos para onde aponta a proa, ou pelo menos para onde ele pretende ir, não é verdade? E a sua velocidade da superfície. Corresponde a quê? A velocidade da superfície, a velocidade de superfície, corresponde exatamente à leitura que nos é dada pelo odómetro, não é? Pelo odómetro, ou então através da tabela de rotações. Quer dizer que a embarcação ou a hélice vai a rodar um determinado número de rotações por minuto, por isso é que vai um determinado número de RPMs, não é? Rotações por minuto, e esse número de rotações por minuto corresponde a uma determinada velocidade de superfície. É isso que significa, afinal de contas, ou seja, é aquilo que a embarcação se desloca em relação à água. Ora bem, esse será o chamado vetor verdadeiro, o vetor de superfície. Esse será o chamado vetor de superfície. Ora bem, eu vou aqui tentar desenhar aqui o vetor de superfície. Vamos ver se eu consigo fazer aqui alguma coisa. Se eu tiver aqui o tal ponto de partida, vou-lhe chamar aqui o tal ponto, o ponto de partida, o ponto marcado, neste caso, um ponto marcado, e eu traço uma linha que, afinal de contas, corresponde à direção para onde o barco pretende ir, não é? Portanto, eu posso, se quiser, eu até posso desenhar aqui o meu barco. Pronto. O meu barco está aqui às 10 horas, a intenção é percorrer esta linha, por isso eu lhe chamo a proa. A intenção é percorrer esta linha, e se ele saiu daqui às 10 horas, ele porventura estará aqui às 11 horas. Ok? Portanto, esta linha corresponde, afinal de contas, à minha proa. E como eu vou referir esta proa ao norte verdadeiro, eu vou-lhe chamar proa verdadeira. Esta proa verdadeira está relacionada, portanto, com a tal velocidade de superfície. A tal velocidade que me é dada pela rotação da hélice, ou aquela velocidade que me é dada pelo odómetro. Ou aquela velocidade que me é dada pelo odómetro. O que é que acontece agora? O que acontece agora
é que a minha embarcação, às 11 horas, eu tirei uma posição, ou seja, tirei 2 azimutos. Como é que eu posso tirar a posição? Posso tirar a posição através de 2 azimutos, ou através de 2 distâncias, através de um azimuto e uma distância, através de um azimuto e uma sonda. Enfim, há várias formas para nós, na navegação tradicional, nós podermos tirar a nossa posição. Então, vamos imaginar que a nossa posição deu aqui às 11 horas. Esta será a posição das 11. Então, significa o quê? Significa que, de facto, o que aconteceu foi que a minha embarcação, em vez de fazer este trajeto, em vez de seguir esta linha, fez esta. Em relação ao fundo do mar, fez esta. Portanto, a minha embarcação fez este rumo. E, fazendo este rumo, quer dizer que a embarcação foi, vou tentar desenhar, foi assim, não é? Foi a fazer isto. Quer dizer que houve um vetor, houve uma corrente que, se eu agora fechar o triângulo, tem esta direção. Ok? Portanto, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho dado a proa verdadeira e a velocidade da superfície. Obtive um determinado rumo, que depois, medindo daqui até aqui, medindo esta distância, como esta distância é medida numa hora, vai corresponder à velocidade sobre o fundo. Os ingleses chamam isto speed over ground, a velocidade em relação ao fundo. Vocês veem nos vossos GPS, porventura, vem lá SOG. SOG é speed over ground, velocidade verdadeira, velocidade em relação ao fundo do mar. Pronto, o problema está resolvido. Ou seja, vocês têm a proa verdadeira, com velocidade de superfície. Às 11 horas, e prevêem estar aqui neste sítio, prevêem, olha, eu saí daqui às 10, olha, eu às 11 horas devo estar ali. É previsível. O que acontece é que, de facto, eu às 11 horas marquei e fui parar ali. Se calhar agora deveria fazer aqui uma correção na minha proa, não é? Para não fugir muito da minha intenção. Ou sim ou não. Agora depende daquilo que eu pretendo fazer, não é? Agora, o que não há dúvida nenhuma é de que eu fui parar aqui. Então, porquê é que eu fui parar ali? Não foi por obra e graça do Espírito Santo. Foi por obra e graça da corrente. Em que eu devia estar aqui e fui parar ali. Então, este é o chamado vetor corrente. Este vetor corrente tem uma determinada direção, como é óbvio, e tem uma determinada velocidade. Nós chamamos a isso o vetor corrente. Então, o que é que nós temos aqui? Temos o chamado vetor... Há aqui duas coisas que faltam. São as setas. Lá foi o computador para o galheiro. Ainda ficou melhor.
Recapitulando, o que é cartear? Cartear será determinar as posições da embarcação atendendo apenas aos elementos existentes a bordo. Primeiro elemento, a direção em que a embarcação se deveria estar a deslocar, que é indicada pela agulha do governo, ou seja, pela proa da agulha, que depois é convertida em proa verdadeira. E a velocidade é que a embarcação se deveria estar a deslocar, que é indicada pelo odómetro ou pela tabela de rotações, ou seja, a sua velocidade de superfície. Portanto, temos em primeiro lugar a proa verdadeira com velocidade de superfície. Nós chamamos a isto o vetor de superfície. Nós chamamos a isto o vetor de superfície e acentuamos isso com uma seta. Eu não acentuei, é assim, essa aqui é uma seta. Por sua vez, o rumo já é a direção verdadeira para onde a embarcação se está a deslocar. E nós temos aqui duas setas. Se nós agora unirmos a extremidade dos vetores de superfície e do vetor verdadeiro, teremos o chamado vetor de corrente. Teremos o chamado vetor corrente.